seres indiferentes perante o sofrimento do outro. Mais adiante ainda, Kardec desmembra a mesma pergunta. Então, condenais a esmola? Não. Pois não é a esmola que é censurável, mas quase sempre a maneira por que ela é dada, a forma como você doa. O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, vai ao encontro do desgraçado, sem esperar que ele lhe estenda a mão. Olha aí. Quantos de nós passamos anos sem darmos um alô ao ente querido? Sem desejarmos um bom dia, não é? Isso começa na própria família, com os amigos, entes queridos, pessoas que um dia foram tão importantes na nossa vida e que hoje nós ignoramos, abandonamos, excluímos pela indiferença. Uma das maiores dores universais que o ser humano pode enfrentar na vida é o abandono e a indiferença. Então, o abandono e a indiferença está na contramão da lei do amor e da caridade. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Olha aí. Tanto está no ato quanto na maneira de fazer. Um serviço prestado com delicadeza tem duplo valor. Um serviço prestado com delicadeza e não arrogância. Você se coloca no lugar do outro. Se fosse você, como gostaria de ser tratado? Uma das maiores lições que eu recebi nesta atual encarnação foi ter trabalhado 5 anos no atendimento a adolescentes autores de ato infracional. Existe algo em comum com aqueles adolescentes: desestrutura familiar. Era elemento em comum. Então era extremamente difícil para mim entender aquele universo de drogas e de criminalidade. Drogas e criminalidade andam de mãos dadas. Em alguns casos, associado a esse quadro, a prostituição infantil. Como eu poderia julgar um jovem de 12 anos que já tinha passado pela maior parte das drogas mais pesadas, quando ele foi abandonado nas ruas pela própria família? Como eu poderia julgar um homossexual travesti que fazia ponto em frente à Casa da Cultura quando ele foi abusado sexualmente pelo próprio tio alguns anos atrás? Então, por trás daquela imagem de criminalidade, de drogas, existia um coração dilacerado. Um jovem, tão jovem, com uma história triste, completamente violentado pela estrutura familiar e social da qual eu fazia parte. Fazer todo o bem possível. Isso quer dizer que se eu dou um passo, poderia ter dado 2 passos. Se eu dei 3 passos, poderia ter dado 4 passos. Fazer todo o bem que seja possível. E fazer todo o bem que seja possível significa acolher, cuidar. Aos 23 anos de idade, tive a seguinte experiência que estou reproduzindo aos 59 anos.
conhecer a irmã Dulce, lá na Bahia, e a Mansão do Caminho, onde mora. Quando cheguei no hospital da irmã Dulce, tinha uma placa enorme, escrita: veja o impacto das palavras. Estou com 59 anos de idade. Estou repetindo as mesmas palavras que li aos 23 anos. Quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Se eu não cuido, não amo. Entrei no hospital e me apresentaram a irmã Dulce. Diante daquela magistral criatura, tamanha a luminosidade dela, eu chorei. A voz embargou, porque os espíritos evoluídos, encarnados, não precisam dizer uma palavra, você sente pela energia que emite. Quando eu parei de chorar, olhei para ela e disse: irmã Dulce, eu queria sentir, compreender o significado do amor. Já tinha estudado o Pentateuco kardeciano todo, já conhecia a doutrina dos espíritos, falava, fazia palestras, médio de consulta, médio de obsessão, mas eu queria ouvir dela que era o amor. E ela respondeu um sopro, mal falava, e eu mal escutava. Teve problema do pulmão dela. Ela respondeu: quem ama, cuida. Não simples. Não simples. Ou nós aprendemos a cuidar de quem nós amamos, ou passaremos pelas perdas que nos atormentarão pela incompetência do próprio desamor. Fale que ama, expresse o seu amor, demonstre, tenha atitudes de gentileza, torne a conversa agradável, torne-se uma pessoa agradável, cuide do outro amorosamente. Cuidar do outro amorosamente exige amorosidade, compaixão, indulgência, misericórdia, resumindo, caridade. Não é assim? Se eu não amar o meu próximo, não cuidarei dele. E muitas vezes, em prova do preenchimento das minhas necessidades pessoais, crucificou, porque ele não atendeu às minhas necessidades. Isso não é amor. Esse apego aos próprios desejos, às próprias necessidades. O amor que maltrata está doente. Você não se habilitou a cuidar-lhe. Eu maltrato quando ele me diz não. Quando ele me nega um desejo meu. Maltrato, firme o coração a Deus. Se nós somos capazes de fazer isso por alguém que nós dizemos amar, o que nós somos capazes de fazer com as pessoas que dizemos odiar. Por isso que dizem que amor e ódio andam em mãos dadas. Não é assim? Seres espíritas, se nós não estudamos os livros espíritas, o Pentateuco kardeciano. Pentateuco kardeciano são os livros da doutrina espírita. Então, na pergunta 886, Kardec questiona qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, segundo o Mestre Jesus. Olha a resposta, simples e objetiva: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Resumindo, benevolência, indulgência, perdão das ofensas. Benevolência, indulgência, perdão das ofensas. Qual foi a primeira palavra? Benevolência. Qual foi? Benevolência.
Não sentir firmeza. Digo de novo. Benevolência. A segunda. Indulgência. Não sentir firmeza. Segunda. Indulgência. E a terceira. Perdão das ofensas. Vou repetir. Benevolência, indulgência, perdão das ofensas. Nós estamos sendo instrumentos da caridade benfazeja. Isso quer dizer que nós temos o poder de impactar vidas através do pensar, do sentir, do falar, do agir. E a palavra é poderosa. Concordam? Que a palavra é muito poderosa. Imagina o poder do pensamento. Deepak Chopra nos fala que nós somos a única raça biológica do planeta Terra capaz de alterar o próprio DNA a partir do pensamento. Então vamos utilizar este poder de pensar para proporcionar o bem-estar em nós e no outro. Que nossa palavra agregue e não desagregue. Que nossa palavra seja instrumento da união e não da desunião. Que eu possa enaltecer no outro as qualidades que ele possui. Veja o quanto que a palavra é poderosa. A partir da minha palavra, da intenção que eu expresso, a palavra, eu posso impactar positivamente o outro ou não. E posso ser instrumento da descrença, como posso ser instrumento da esperança. Tudo depende da intenção. Então, quando a palavra se torna prudente, fruto do amadurecimento espiritual de quem fala, eu falo agora com sabedoria, porque eu vou utilizar a minha palavra para curar e não para ferir. Olha aí, como é poderosa a palavra. Estão acompanhando? Se a palavra tem tanto poder, que tal nós reformularmos as nossas palavras, utilizando-as com a devida caridade? E isso exige de nós um requisito fundamental que se chama humildade. Vou utilizar a minha palavra agora para curar e não mais ferir. Vou utilizar a minha palavra com amorosidade. E parece-nos hoje tão difícil uma pessoa ser amorosa. Então, na amorosidade, a probabilidade de cometer erros é nula, porque eu estou utilizando a palavra amorosamente. Essa palavra tem energia, eu estou doando a minha energia amorosamente para cuidar da outra pessoa a partir da palavra. Olha, isso é muito interessante, muito interessante. Nós estamos sendo conclamados a cuidar das pessoas. Certa feita, o meu guia espiritual fez a seguinte colocação: se você é uma fonte de água cristalina, por que está com sede? Entenderam? Primeiro ele quis dizer que eu deveria matar a minha sede, para depois matar a sede alheia. Se você é uma fonte de água cristalina, por que está com sede? Então, uma água cristalina depositada num copo sujo não permanece mais pura. Não tem como seguir o Cristo sem um trabalho de transformação interna.
eu sinto raiva, tristeza, desespero, aflição, angústia, mas a minha fé, a minha compreensão na assistência espiritual que só ergue e torna uma guerreira, enfrentando as vicissitudes da vida, as dificuldades da vida, com a coragem, porque tudo passa. Não é assim? Há que ter caridade, há que se ter sensibilidade perante o sofrimento. Sem a sensibilidade, eu vou banalizar a dor humana. Quem não é capaz de sentir dor emocional, pelos inúmeros processos de perdas ao longo da vida? Então, cada ser humano requer imensa compaixão. Por trás de um sorriso, há lágrimas. Por trás de uma aparente felicidade, há perdas profundas. E nós vamos perdendo os entes queridos que mais amamos na vida ao longo da própria trajetória, tão rápida, tão transitória que nós passamos aqui na Terra. Todos nós aqui temos perdas, e perdas que nos abalaram profundamente a alma. Então, se nós não tivermos o sentimento da caridade perante a dor humana, estamos perdendo uma qualidade fundamental do ser humano, que é a humanidade. Eu não consigo sentir a dor humana quando eu não tenho empatia pela dor do outro. Tudo que fizeres a um desses pequeninos é a mim que estareis a fazer. Jesus dizia: conhecereis meus discípulos por muito se amarem. Olha aí. Por muito se amarem, não é amarem pouco, muito se amarem. E agora Paulo de Tarso transforma a caridade como a base redentora do cristão. Se antes predominava em mim o egoísmo e a indiferença, agora sou chamada a desenvolver a compaixão, a misericórdia, a benevolência perante o sofrimento alheio. O que eu posso fazer? O que queres que eu faça? Seria uma pergunta que poderíamos fazer a Jesus. Observe os detalhes da tua vida. Não queira chegar no topo da montanha imediatamente. Vá degrau a degrau. Comece com gestos de gentileza. Sabe uma coisa que é muito difícil na atualidade? Nós doarmos o nosso tempo. O nosso tempo. Não tenho mais tempo para escutar o que o outro está me dizendo. Enquanto o outro fala, estou olhando no celular, olhando para a tela do computador e não consigo me comunicar. Olho no olho. A doação do tempo parece-nos hoje algo muito difícil e muito sacrificial. Mas nós temos tempo para tantas coisas que não são prioridades na nossa vida. Se eu não tiver a caridade que me adianta o conhecimento da doutrina dos Espíritos, eu coloquei essa caridade em movimento. Imagine uma fé sem obras. Imagine um discípulo do Cristo sem amar o próximo. Imagine um ser humano que não consegue exercer a profunda compaixão no momento de dor e sofrimento alheio. Não é possível. É contrário às mensagens do Cristo. As profecias. Mais uma vez ele chama a atenção sobre a perfeita ciência de todas as coisas. De que me vale o conhecimento se esse conhecimento não é colocado em prática. Se não é utilizado para ajudar o próximo. Nunca, jamais tivemos uma quantidade
fenomenal de transtornos mentais como na atualidade. Então nós estamos hoje no centro da transição planetária. O que nos cabe? Qual o papel que nos cabe na atualidade? Enquanto seguidores de Cristo. Então, há de se perguntar: Jesus, o que queres que eu faça?